Este vídeo é uma breve reflexão a respeito de espiritualidade de acordo com a Bíblia. Eu vou usar 3 exemplos bíblicos para falar sobre esse assunto. Não vou citar as histórias, porque eu suponho que muita gente já deva conhecê-las, não é? Mas eu vou falar por cima. São 3 casos bíblicos de pessoas que não sabiam das causas espirituais do que estavam acontecendo com elas. São José do Egito, a primeira história, não é? Depois Jó, do livro de Jó. Você pode encontrar a história de José no livro de Gênesis da Bíblia, Jó no próprio livro que leva o nome do personagem. E a outra história nós encontramos no livro de Números, e é a respeito do povo moabita, tá certo? Gente, José foi um dos personagens bíblicos que mais sofreram, como todo mundo sabe, não é? Foi invejado, odiado pelos próprios irmãos, jogado em um poço onde poderia haver serpentes, animais venenosos e tal, vendido como escravo pelos seus irmãos, sofreu no Egito, foi injustiçado, né? Foi preso, talvez torturado, né? Nas prisões do Egito, até que ele, através de um dom que tinha, que era o dom da interpretação de sonhos, ele foi subindo no cenário político do Egito, até que se tornou aí governador do Egito, como nós sabemos, não é? E uma coisa interessante sobre a história de José é que todo esse sofrimento que José estava passando, em nenhum momento a Escritura diz que ele estava consciente que tinha um motivo espiritual para esse sofrimento dele. Não é interessante isso? Nós vemos lá na frente, no último capítulo do livro de Gênesis, que é o capítulo 50, né? Que mais de 20 anos depois aí do início dos sofrimentos de José, foi que ele disse: não, é verdade, vocês, meus irmãos, vocês quiseram fazer o mal para mim, mas Deus, ele transformou o mal em bem, para que eu pudesse sustentar a minha família, não é isso? Então, qual era o motivo, vamos dizer assim, espiritual do sofrimento de José? Era para que ele, no futuro, depois de todos aqueles sofrimentos lá no Egito, ele pudesse sustentar o povo hebreu. Não é interessante essa história? Muito interessante. Sobre Jó, vamos falar sobre Jó. Quem leu o livro de Jó sabe que tinha lá os amigos de Jó. Jó era um personagem que estava sofrendo muito também, teve doente, perdeu todos os seus filhos, perdeu sua riqueza. Foi uma história assim horrível mesmo. Só que havia várias pessoas especulando sobre o que poderia ser a causa espiritual de tanto sofrimento na vida daquele homem, né? Um dizia: ó Jó, você pecou, né? Aí outro dizia: não, é porque o ser humano acha que tem livre-arbítrio, mas não é bem assim, o Criador faz o que ele quer, né? Quem leu o livro de Jó sabe do que eu estou falando. Só que no final de contas, nem Jó e nenhum dos seus amigos sabia o motivo pelo qual Jó estava sofrendo. Qual era esse motivo? O motivo era que Deus estava, vamos dizer assim, estava provando, né? Tinha feito aí uma espécie de desafio. É claro que isso aí tem toda uma literatura por trás, tem as figuras de linguagem e tal, né? Fez um desafio com o acusador, com o inimigo, né? Para ver se Jó continuaria sendo fiel sem as riquezas, sem os filhos, sem a vida boa que ele tinha. Então, interessante, nem José e nem Jó sabia os motivos espirituais do sofrimento deles.
Em Números, nós lemos sobre a história de Balaque e Balaão. Resumindo bastante, Balaão era um profeta, só que era um profeta muito desmantelado, né? Que ele sugeriu que Balaque, que era o rei dos Moabitas, Balaão sugeriu que ele pegasse umas mulheres e colocasse essas mulheres para causar erro nos israelitas, certo? E esse erro que os israelitas cometeram foi responsável por milhares de mortes. E depois que isso aconteceu, Deus, através de Moisés, ele falou: olhe, você destrua os midianitas, que era o povo de Balaão. É engraçado, quer dizer, quem fez mesmo o mal feito foram os moabitas, né? Que era o povo de Balaque, e não os midianitas, que eram o povo de Balaão. Mas por que Deus ordenou que os midianitas fossem destruídos e os moabitas, que eram, vamos dizer assim, culpados, ele proibiu que as pessoas destruíssem os moabitas? Que explicação tem nisso? Uma das teorias para os midianitas terem sido destruídos e os moabitas poupados era que lá no futuro do povo moabita iria nascer Ruth, que era aí uma ancestral do rei Davi, terminou se convertendo ao judaísmo, como nós sabemos, é a história do livro de Ruth, certo? Então, interessante, por causa de uma coisa lá na frente, né, o povo de Moabe teria sido poupado. O que que eu acho interessante nessas três histórias, o que que todas elas têm a ver? Elas mostram que às vezes nós precisamos de um distanciamento no tempo para perceber o que Deus está tentando fazer, o que Deus está fazendo, né? Na verdade, precisamos às vezes tomar distância para perceber as causas espirituais de uma coisa. Aí eu acho engraçado, vamos comparar isso aí com hoje em dia. Como é que funciona nas religiões místicas, né, hoje em dia? Muito particularmente no pentecostalismo aqui no Brasil. O pessoal diz que sabe das causas espirituais de todas as coisas. Olha, você está doendo? Não, isso aí é um pecado, não é? Não, mas fulano está assim porque está com pomba gira, ou não sei o que, porque é uma maldição que aconteceu, é um mal olhado que uma pessoa colocou. Aí eu pergunto, gente, quem disse que esses homens sabem das coisas que acontecem no mundo espiritual? Quem fez deles autoridades para saberem do mundo espiritual? Ora, Jó não sabia porque ele estava sofrendo. José não sabia porque ele estava sofrendo. Quem deu a esses homens a autoridade para dizer que as coisas estão acontecendo por causa do mundo espiritual? Não, mas é porque revelações, eles tiveram revelações. Gente, está na hora de parar de infantilidade. Eu gostaria de mostrar dois versículos bíblicos sobre esse tema das revelações. O primeiro deles, Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? E se for o seu coração que estiver dizendo isso a você, e você diz, Deus falou comigo essa noite, Deus falou comigo. E se for o seu coração te enganando? É certo você dizer que é Deus? Outro versículo, Ezequiel capítulo 13, versículos 2 ao 3. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam, e dize aos que só profetizam de seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e nada viram,
Mais uma vez, isso aí é Ezequiel, capítulo 13, versículos do 2 ao 3. Então, gente, naquela época, na profecia de Ezequiel, nós vemos que já havia pessoas que diziam: eu sou profeta na sua vida, né? Como hoje em dia está cheio. Só que aí eles falavam o que está aqui no coração e diziam: eu tive visão, eu tive revelação, né? E o que que Deus diz? Ai de vocês, né? Quer dizer, coisa boa não é não. Então, como é? Nós não temos meios para conferir se esses homens têm revelação, se esses homens são profetas. Eles estão brincando com coisa séria. Às vezes, como as histórias da Bíblia que eu citei nos mostram, é necessário uma racionalidade. É necessário que o tempo nos mostre, às vezes, uma coisa boa que lá no futuro vai acontecer, não é? E que estava atrelada a um evento lá no passado. Olha aí como funciona a sabedoria de Deus, não é? É que nem tem gente que diz, e faz todo sentido, Deus fecha uma janela, abre uma porta. Interessante, não é? Só que nós, os seres humanos, a nós não foi dado conhecer todas essas coisas espirituais. Eu sei que é difícil a pessoa viver sem saber de tudo. É muito difícil. Só que é assim, nós temos que nos acostumar a essa realidade. Nós não estamos conscientes do que acontece no mundo espiritual ou das causas espirituais do sofrimento ou das coisas que acontecem nesse mundo. Essa é que é a grande verdade. Nem grandes personagens bíblicos, grandes justos, grandes profetas sabiam dessas causas espirituais. Por quê? Porque cogumelos esses homens hoje em dia querem dizer que a causa da doença das coisas das pessoas é pombagira, é demônio, é pecado. De onde vocês acham que esses homens tiraram autoridade para dizer isso? Isso é claramente uma operação de charlatanismo e vocês aceitam e ainda saem dizendo que o sujeito é homem de Deus, né? Eu acho que isso aí é infantilidade.